Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentoria DMI, programa onde eu ajudo pessoas a transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na mentoria de hoje vamos ajudar o meu aluno, Cláudio Teixeira, a automatizar a identificação de divergências entre relatórios contábeis. Essa foi uma mentoria bem legal, porque foi uma mentoria onde eu expliquei um conceito para ele. Então eu expliquei de uma forma bem detalhada, usando exemplos bem simples. Então, se você, mesmo que você esteja começando agora no mundo da automação fiscal, acho que vai ser uma mentoria bem tranquila de você acompanhar e de entender. Eu explico conceitos que são bem poderosos, que vão ajudar você em diversas outras situações também. Então, vai lá, aproveita e fica com essa gravação. Pronto, gravando. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Beleza, irmão? Vamos nós aí, como é que posso te ajudar hoje? É o seguinte, eu tô com alguns projetos para esse ano, mas antes de eu conseguir tentar fazer o projeto do onboard, que é o meu objetivo desse ano, né? Sim. Eu quero fazer algumas automações paralelas, para depois chegar nesse projeto que eu considero o projeto para mudar um pouco meu patamar, entendeu? Massa. Porque até então, no ano passado, eu fazia mais a parte de levantamento e gestão de dados, que até foi bem valoroso, assim, eu não tinha nem, assim, aquelas automações ali, eu acho que eu nem no meu melhor sonho eu ia imaginar que eu ia conseguir uma automação daquelas. Massa. E agora, nesse ano, eu vou mais pro meu lado profissional, né? Para mim, diminuir um pouco a minha carga de trabalho, que está muito elevada. Entendi. Muito elevada, tá? Bom, seguinte, eu estou criando algumas automações aqui, paralelas, mas o que acontece? Tem aquela parte do dicionário, né? Que tu pega e manipula o dicionário. Tá, tudo bem, beleza? Aquilo ali na parte do SPED e no XML, eu tô meio que craque ali, faço ali, não tem problema. Só que aí, quando vai eu puxar os dados da planilha, nas planilhas ali, manipular aqueles dados da planilha, eu meio que me perco. E é isso que eu estou tentando entender para me conseguir fazer para me conseguir entender esse mecanismo para poder botar no papel o meu projeto, né? Meu projeto principal, que seria o onboard, né? Certo. Deixa eu ver se eu entendi. Você está com dificuldade na manipulação das informações na planilha. Na planilha, isso. Eu consegui fazer alguma coisa aqui, eu até vou compartilhar aqui, mas é uma coisa meio que básica, assim, sabe? Não é uma coisa meio que sofisticada. Sim. É só para eu poder tentar entender como é que eu consigo adaptar essa rotina com o dicionário, porque o dicionário, ele é muito rápido, né? A informação ali é muito rápido processada, né? É bem rápido, né, Felipe? Como? O Felipe está aqui acompanhando a gente e teve um plantão anterior que ele estava com dificuldade de extrair os dados de um XML. Sim. Ele estava direto para a planilha e tal. E ele estava demorando uns 20 minutos para poder processar as informações. Aí ele não sabia usar dicionário ainda. A gente foi lá, ensinou para ele, explicou como é que funcionava. Aí demorou, acho que foram 5 segundos para poder exportar os dados, ele ficou de boca aberta, assim. Aí você está falando, é rápido pra caramba, né, Felipe? É muito eficiente. Muito eficiente. E agora tem a nova modalidade, né? Agora que eu não sei se vocês ouviram falar que tu coloca ali e ele já te dá o código. No code, né? Isso, é. Sim. Eu já ouvi falar. Tem low code, né? Isso. Eu sou muito fã, não, que eu acho que, assim, tem essa facilidade de você não precisar saber programar, né? Mas, por outro lado, você fica refém do que já está pronto, né? Sim. Você precisar fazer algo que não tem na plataforma, você tá lascado. Não adianta tu ter o código pronto ali, se não saber o que está dentro ali, e geralmente dá erro naqueles códigos ali.
Sim. E aí tu não vai conseguir solucionar o erro. Eu acho Entendeu? que dá para resolver bastante coisa, né? Sim. Tá? Assim, do feijão com arroz, mas quando você vai para um nível que você, tipo, aquela coisa bem específica que você Sim. precisa, que ninguém resolve, aí fica complicado. E até então a parte de velocidade. Que até então tem os códigos, mas os códigos muito pesados e eles não têm essa velocidade como é o dicionário. O dicionário, ele é muito veloz. Entendi. Eu não sabia, porque eu nunca usei a plataforma no Code, né? É, sim, sim. Eu já ouvi falar, tá? Já ouvi falar, mas Sim. não é do meu nível, assim. Eu gosto de quebrar a cabeça. Sim. Eu vou Vamos lá, compartilhar aqui. mostra aí. Eu tentei fazer, tá? Não sei se... Isso aqui eu meio que fiz sozinho, tá? Eu fui estudando ali, montando, mas eu não consegui chegar Sim. no meu objetivo. Vou até ver como é que eu faço aqui, que eu até me esqueci, até como é que eu compartilho. Li, já tô vendo aqui. Tá, ok. Tá. Aqui eu tentei fazer, tá? É tudo simplesinho, tá? É uma coisa bem simplesinha, assim. Mas é um começo, entendeu? Eu quero meio que... Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem um cara, eu sou muito fã desse cara, chamado Leonardo da Vinci. Tem uma frase dele que eu me inspiro muito, que ele fala, o último grau da sofisticação é a simplicidade. Então, quanto mais simples, mais sofisticado. Sim. Vamos lá, mostra aí pra mim. Tá, é o seguinte, eu vou abrir aqui para poder entender. Eu tenho duas planilhas aqui, tá? 1 e 2, Beleza. tá? Aí, o que acontece? Nessa daqui, isso aqui é um exemplo, tá? Certo. Tem o texto aqui, e aqui tem a mesma coisa. Entendeu? Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o cruzamento de informações. Por exemplo, se eu tiver uns valores X aqui, nessa planilha, eu quero que ele pegue a informação e diga para mim lá na outra, ó, localizei, não localizei. Entendeu? A informação de uma da outra. Só que aí, o que eu fiz aqui? Eu tentei fazer meio que o básico ali para eu poder conseguir interpretar, para depois usar o dicionário. Por quê? Porque ali é uma coisa simples. Mas se tu pegar, por exemplo, um volume de, vamos dizer, 5, 6 mil ali, sim, basicamente o simples aqui ele vai ficar pesado. Entendeu? sim. Então, o dicionário ele vai meio que me acelerar o processo. Entendeu? Beleza. Ah, você quer fazer isso com o dicionário? A princípio, sim. Mas se tiver alguma alternativa que seja rápida, de processar os valores rápidos, porque até então eu quero adaptar essa informação aí para fazer a conciliação de alguns valores de banco, de contas a receber, contas a pagar. É um começo, entendeu? Estou tentando começar de alguma maneira. Entendi, massa, cara. Dá para fazer sim. Eu acho que realmente o dicionário é a melhor opção aí, porque você vai guardar o valor na chave. Sim. Basicamente, você só quer a chave ali, você nem quer o valor, né? Então, você pode, quando você tem essa situação que você só tem um valor, né? Tipo, você não tem chave e valor. Tipo, você vai dar a chave e ele vai te retornar um valor diferente da chave. No seu caso, você só tem chave, digamos assim. Sim, eu Aí, vou ter... isso. O que é que eu recomendo que você faça? Que você use um array list, que é parecido com o dicionário. Basicamente, você só guarda valor, você não vai guardar chave. E ele tem uma vantagem sobre o dicionário, que lembra que lá, quando a gente usa o dicionário, eu só posso armazenar 65.536 registros por vez. Sim. No caso do array list, eu posso armazenar quantos eu quiser. É ilimitado. Vai ficar limitado pela quantidade de memória do seu computador. Isso eu não sabia. Eu não Isso é sabia massa. dessa. Isso é massa. Como você vai usar só um valor, você não vai usar vários, né? Você não vai criar uma relação de chave e valor. Você vai pegar um valor único e verificar se ele existe, por exemplo. O array list é a melhor opção. Então, eu vou mas te... se, por exemplo, for valor e número, por exemplo? Aí você vai ter que voltar para o dicionário. Entendi. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu
tentar fazer um exemplo aqui para você. Pronto. Tá vendo aí minha tela? Sim. Show. Então, eu tenho aqui, colocar valor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Botar assim, bem simplesinho. E a gente vai criar aqui na planilha 2, um livro valor. A gente vai ter valores aleatórios aqui. 1, 15, 25, 59, 37, 52, 3, 9, 11, 65, 24, 43, 58. Valores aleatórios. O que é que eu quero? Verificação. Eu quero que ele pegue os dados da planilha 1, depois ele verifique aqui na planilha 2 se existe o valor ou não. Eu quero saber se esse valor existe na planilha 1 ou não. É isso que você quer fazer, mais ou menos, né? Isso. Legal. Então, vamos lá. Alt F11. Fazer aqui o nosso código. Seria um módulo. Então, vou criar... A gente está trabalhando agora numa nova versão de treinamento. A gente vai trabalhar basicamente só com Public Function. Tá? Por quê? Porque eu preciso decorar um nome, não preciso decorar subfunction, usa só function. E a gente pode, quando precisar retornar um valor, a gente só coloca lá o retorno. Quando eu não quiser retorno, eu executo como se fosse uma sub sem problema nenhum. Então, vamos deixar só function e aí fica mais simples, né, para a gente lidar. Então, public function, verificar valores. Comigo. Verificar valores. Pronto. Então, vai ser uma função que não vai retornar nada para mim. Vai ser como se fosse uma sub. E aí, o que é que eu preciso aqui? Eu preciso habilitar, aqui nas referências, a biblioteca Microsoft não, MS Core Lib. Deixa eu ver se aqui, ó, essa aqui. Tá? Como é que eu habilito? Ela não vem padrão aqui no VBA. Para eu habilitar, eu vou ter que vir aqui em ativar e desativar. Desativar recursos do Windows. Vim aqui. Aí vai abrir essa janelinha, eu vou aguardar, e eu vou marcar essa opção aqui. Se estiver desmarcado, eu vou deixar assim. .NET Framework 3.5, aí vai incluir o 2.0 e o 3.0 também. Vou dar um OK, ele vai fazer o download, vai instalar, vai ficar tudo bonitinho. E aí, quando eu vier aqui, eu vou achar essa biblioteca MS Core Lib. Se ela não tiver aqui, é porque você não fez esse processo. Então, você faz esse processo. Tá, mas essa biblioteca aí, tu instala automático? Ou... você faz esse processo do ativar e desativar recursos do Windows, ele vai fazer o download do .NET Framework 3.5 e ele disponibiliza essa biblioteca para você usar. Tá, entendi. Tá? E aí, o que é que tem aqui dentro dessa biblioteca? Vai ter o array list. Então, já vou criar eu vou chamar ARR valores. Mais new array list. Tá? É uma forma como a gente usa o dicionário. O que é que eu vou fazer agora? No primeiro momento, eu preciso coletar os dados lá da minha planilha 1. Tá aqui. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma variável de dados. Vou deixar como variante mesmo. Variante. E vou dizer que dados é igual a planilha 1 com range. Aí tem aquele processo, né, de identificar a última linha e tal, mas vamos focar só no miolo aqui do que você precisa. Até porque você já sabe fazer isso aí, para a gente ganhar tempo. Então, ó, da linha A3 até a linha A12 é o período que eu quero, né, o intervalo que eu quero. Então, de A3 até A12. Pronto. E aqui você sabe que você vai fazer uma rotina para achar a última linha, né, e tal, vamos pular dessa parte. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um loop for i. Essa é uma forma muito rápida de você coletar dados de uma planilha sem você precisar passar a célula a célula. É bem mais rápido fazer assim. Eu lembro que eu fiz uma live que era 10 vezes mais rápido do que fazer. Tipo, eu criei uma automação que extrai direto da célula. Dessa forma, é 10 vezes mais rápido do que fazer extrair da célula. Então, já é rápido. Da célula, se você fizer assim, é 10 vezes mais rápido do que o processo normal, que também é muito rápido. Então, ó, vou criar um loop aqui, for i de
Vou botar aqui vou botar bound dados, bound dados também. E aqui eu vou jogar next i. Vamos criar a variável de i padrão. Opa, beleza. E aqui, ó, a gente vai testar, né? Não, F8. 1 até 10. Legal, foi a contagem que a gente fez lá. Então, tá funcionando direitinho isso aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar esses valores que estão na planilha 1 no meu array list. Como é que eu faço para adicionar? Eu venho aqui, vou colocar o meu array list, .add. Vou adicionar. E vou colocar aqui, ó, i, que é o valor. Na verdade, isso é dados. I. Eu nem sei se é isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vai ter linha e coluna. Então, linha I, coluna 1. Linha I, coluna 1, sempre vai ser I, coluna 1. Só que é uma coluna de dados. Então, vai ser isso aqui. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar os valores. Olha lá. Número 1, armazenou. 2, armazenou. 3, armazenou. Ele vai adicionar aqui. Se eu voltar aqui, ó, no meu array list, eu vou ver aqui os itens e os valores. Ele vai me mostrando os valores dentro da rotina. Às vezes dá uns bugs aqui na hora de mostrar, mas ele está fazendo certinho. Ele vai ter o 10. Deixa eu ver se já chegou. Já, pronto. Então tem 10 itens aqui. Eu vim aqui, ó, da verificação imediata, colocar valores, ponto count, e vai me trazer 10 valores. Então, beleza, armazenou os 10 aqui. Essa foi a primeira etapa, tá feito. Uma vez que eu já armazenei os valores, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou na segunda planilha e vou checar se existem esses valores lá. No caso da segunda planilha, eu posso fazer um loop nas células, porque se eu achar, eu já quero armazenar na própria célula o resultado. Então, o que é que eu vou fazer? Vou criar aqui, ó, din cells as range, cell as range. Fazer um loop nas células mesmo, nesse caso. Então, for each cell in cells, next cell. E aqui a gente vai setar, set cells, vai ser igual, aí eu vou botar um intervalo que eu quero trabalhar. Nesse caso vai ser lá na planilha 2, certo? Planilha 2. No caso da planilha 2, o intervalo vai ser da A3 até a A14. Então, vou botar aqui, de A3 até a A14. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai passar célula por célula. A3, A4, A5, até chegar na A14. E o que é que eu quero? Eu quero saber o seguinte, ó. Tem uma propriedade aqui, que é, vou botar if, se, valores, ponto, contains. Aí eu vou colocar cell, value, aí eu vou pedir para ele fazer o que eu quero que ele faça. Que nesse caso vai ser, lá na planilha 2, no intervalo, aí vai ter o range lá, que vai ser a coluna B, que eu quero que ele exporte os dados, e cell.row. Então, na coluna B, na mesma linha que você está passando, eu quero que você coloque o valor. Encontrar. Entendeu o processo? Entendi. Então, vamos fazer o processo completo agora. F8, para aqui. Vamos lá. Então, eu peguei o intervalo todo. Primeira célula, aqui, valor 1. Existe no meu array list? Existe. Opa, então ele vai informar lá, ó, encontrado. Se a gente voltar aqui na nossa planilha, já vai ver aqui, ó, que ele colocou, ele encontrou, né, o valor que estava lá na planilha 1. E aí, assim, ele vai. Planilha 2 no valor 2 não tem, 3 não tem. Ele vai fazendo isso, até terminar. Ó, ele achou esses valores aqui. E como a gente sabe, né, eles realmente estão na planilha de cá, os demais não estão. Aí você pode fazer assim, pode fazer também o seguinte, ó, tá? Se você encontrar, coloque encontrado. Se você não encontrar, então coloque não encontrar.
Então, agora eu vou executar de novo. Pronto, agora eu tenho aqui um tratamento para cada situação. E a vantagem, como eu te falei, é que no caso do Arrevist, eu posso ter mais de 65 mil registros aqui, sem problema nenhum. Entendi. Tá, e por exemplo, se for, por exemplo, isso, né, nesse caso é só por valor. Mas, por exemplo, se for algum código de produto, por exemplo, que aí tem letra e número. Vamos lá, vamos testar. Vou colocar aqui. É melhor colocar um negócio que seja... eu consiga lembrar depois, né? Banana, laranja, abacaxi. Tá bom aqui. Vou para cá. Uma coisa. Então, aqui vai ser agora até a 15 aqui até a 17. Vou alterar aqui. É 15 até a 17. Vou apagar isso aqui. E vou executar novamente. Olha lá. Serve para as duas situações. Entendi. O que aqui não pode? Vou fazer um teste aqui. Vou colocar aqui, ó. Isso é um texto, certo? Sim. Vou botar um aspas simples aqui. Virou um texto. Vamos testar. F11. Vou executar. Ó, não encontrou. Por que ele não está encontrando isso aqui? Porque aqui eu armazenei como um número. Aqui eu armazenei como um texto. Então, um texto é diferente de um número. Certo? Eu posso armazenar um número como um texto. Posso armazenar aqui também. Por exemplo, se eu vier aqui agora e colocar assim, ó, ele já vai encontrar. Vou fazer o teste de novo aqui para você ver. Olha lá, esse aqui ele encontrou. Por quê? Porque aqui está armazenado como texto, aqui está armazenado como texto. Então, são iguais, são equivalentes. Agora, aqui não. Aqui eu armazenei como um texto, aqui eu armazenei como um número. Então, um número é diferente de um texto, ele não vai encontrar. Ah, mas nesse caso, eu quero que ele considere tudo como um número. Aí eu vou ter que apagar isso aqui, para não dar erro no nosso código, certo? E eu quero que, independente de como tiver aqui, eu quero que ele considere isso um número. Beleza, você vai vir aqui, ó, F11. Vou vir aqui, que é onde eu pego as informações, né, da célula, e aí eu vou fazer uma conversão. Então, do jeito que vier aqui, eu quero que ele transforme num número. Eu vou botar aqui, ó, C de converte, LNG. Eu estou convertendo para um número do tipo long, tá? Um número longo, vai esse aqui. Aí ele vai pegar o valor que tiver aqui e vai converter para um número. Agora, se eu tiver um texto, aí vai dar um erro. Vamos fazer esse teste aqui primeiro. Então, testei. Ó, deu não encontrado para todo mundo. Vamos ver o que aconteceu. Tá. Vamos fazer assim. Future. Dadozinho. O que tem aqui? Ah, tá armazenando como string, como texto, tá vendo? Sim. Tá, vamos lá. Armazenou como texto. Esse 2 aqui. Ele armazenou. Ah, tá. Aqui armazenou como texto, aqui armazenou como tipo double. Então não é long, como eu tinha falado para você, é tipo double, tá vendo? Ele armazenou aqui como um double. Eu converti para um tipo long, então não vai funcionar. Então CDBL, que é para converter para um tipo double. Beleza? Entendeu ou não? Bom, essa parte aí não. Aqui são funções de conversão. O que é que acontece? Eu tenho um número aqui, qualquer, eu posso converter ele para um inteiro, eu posso converter ele para um longo, tipo assim, para um integer, eu posso converter para um long, eu posso converter ele para um double, tá? Então, essas possibilidades todas. Então, se eu quiser converter para um inteiro, deixa eu ver se eu lembro, acho que é isso aqui, cint. Então, eu converter para um número integer. Ah, eu quero converter esse valor daqui de dentro para um long, CLNG, C-long. Você precisa de funções de conversão lá no VBA. Você vai ter uma listinha com todas essas funções. Sim. Double, C, D, B, L. Função para converter. Converter, D, B, L.
Isso. Converter para o tipo double. Tá? Vamos fazer uns testes aqui para deixar isso mais claro para você. Public function convertendo variáveis. Escrevi errado aqui. Pronto. Vamos lá. Eu vou ter aqui vim. Vou colocar aqui valor as variantes. Pode assumir qualquer valor aqui. E aí eu vou ter que valor é igual a, entre aspas, 1. Aspas duplas, eu vendo um texto. Não é um número, isso aqui é um texto, tá? Tanto que, se eu atribuir aqui e voltar, ó, tá lá, string, tá vendo? Se eu pegar aqui essa variável, vou reproduzir aqui embaixo. Vou refazer. Tirar isso daqui. Então, ó, string, mesma informação, só que sem as aspas duplas. Já mudou para integer. Tá vendo? Sim. Beleza. Eu acho que eu não consigo aqui fazer o tipo double. Seria 1.0. E como 1.0 é 1 mesmo, eu acho que isso aqui vai... Isso aqui é o símbolo de double. Vamos ver. String, integer, double. Tá vendo? Entendi. Então, assim, se eu quero armazenar um número como double, eu vou fazer dessa forma aqui. Eu quero armazenar um número como long. Tá? Ele trouxe integer. O integer é até um determinado número pequeno, e long é um número maior. Então, se eu quiser, por exemplo, armazenar 1 milhão, acho que é isso. Você já vai para o long. Ó, ele, dependendo do tamanho do número que você armazenou, ele vai armazenar como integer, como long. Entendeu esse processo? Entendi. Agora entendi. Agora é o seguinte, eu quero converter esse número aqui num texto. Eu não quero que ele seja um long, eu quero que ele seja um texto. Então, o que é que eu vou fazer? O valor vai ser igual a C LNG, long, valor. Então, o que eu estou fazendo? Vou pegar esse valor que ele armazenou aqui, vou converter o valor que está aqui, que é 1 milhão, num string, né? CSTR, para converter em string. Então, ele vai pegar esse valor que é um integer, um long, e ele vai transformar isso num texto. A gente vai ver isso aqui, tá? Então, ó, texto. Olha lá, string. Aí ele converteu no long. Beleza. Agora ele vai converter, usar a função de conversão para converter no texto de novo. Olha lá, string. Sacou? Entendi. Então, ó, um texto é diferente. Valor. Então, vamos lá. Um texto vai ser diferente de um integer, que vai ser diferente de um long, que vai ser diferente de um texto. Então, eu tenho aqui, que nesse caso aqui eu não vou conseguir armazenar como um long, então vai ser isso aqui. Mas eu poderia ter um texto, como a gente viu aqui, sim, mesma informação como um integer, um número, mesma informação como um double. Mesma informação, só que o tipo de variável muda. E mudando o tipo de variável, isso vai influenciar aqui no meu array list, se ele vai no meu array list e no meu dicionário, se ele vai conseguir encontrar aquela informação ou não. Vou te dar um outro exemplo. Vou criar um dicionáriozinho aqui rápido. Eu tenho que habilitar aqui a Microsoft Script Runtime. Aqui. Dicionário. Dicionário. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou armazenar 3 valores no dicionário. Dicionário. Chave 1, valor. O mesmo valor para todo mundo. Vou copiar isso aqui. Vou colocar aqui. Assim. E vamos testar se vai com o tipo double. Vamos ver se vai rolar.
Então, vamos nessa. É a mesma informação, né? Tudo é número 1. Então, ó, armazenei aqui no meu dicionário, tem um registro, aqui o tipo string é minha chave. 2 registros, um como tipo string, outro como tipo integer. E aqui, ó, não trouxe. Eu não sei se ele... Porque às vezes ele dá uns bugs aqui, que tem um negócio, mas não mostra. Peraí que tem como a gente saber. Todos, realmente. Então, ele está entendendo que esse número aqui é do tipo integer também. Então, ele sobrepôs essas duas informações. Tanto que se eu chegar aqui, ó, e perguntar para ele qual a informação que tem aqui, vai me trazer 0. Então, só para a gente diferenciar, vamos colocar um aqui para saber se ele realmente está sobrepondo essas duas informações ou não. De novo. Beleza. Vou perguntar de novo. Ó, 1. Então, ele está sobrepondo as informações. Não adianta eu colocar esse hashtag aqui que ele não vai entender que é um double. Ah, mas eu preciso que ele encare isso como double. Beleza. Então, vou vir aqui, ó. CDBL. Convertendo para um double. Vamos ver o que é que vai acontecer. Então, ó. Primeiro registro string, segundo registro integer, terceiro registro. Ó, parece que não tem jeito. Ele realmente vai considerar isso aqui como um double. Deixa eu perguntar de novo. Então, não consigo converter no tipo integer no tipo double, para ele é a mesma coisa. Integer e double vai ser a mesma coisa. Tá? Então, no caso do dicionário, tanto integer como double, ele vai considerar como a mesma chave. Agora, se eu coloco aspas duplas em volta do número, ele deixa de ser uma coisa e vira outra. Então, notem que eu tenho 2 registros aqui. Então, o fato de eu colocar aspas duplas no número, transforma ele num string, transforma ele num texto. Se eu tiro essa string, se eu tiro aspas duplas, ele vira um número. Pode ser um integer ou pode ser um long. Vai depender do tamanho do número. Se for um número muito grande, vai ser um long. Se for um número menor, vai ser um integer. Tá? E aí, bom, o que é que isso influencia aqui no meu trabalho? Então, quando eu vou lá na minha planilha, eu tenho aqui informações. Aqui eu armazenei como um texto. Por quê? Tem umas aspas simples aqui. Tem um aspas simples, eu estou dizendo para o Excel, ó, isso aqui é um texto, não é um número. O restante tudo é número. Então, eu vou ter que definir quando eu estiver trabalhando com esse tipo de informação. Cara, eu quero que esteja tudo número ou quero que seja tudo texto? Digamos que está aqui tudo como número, mas eu quero que seja um texto. Beleza. Vou vir aqui, ó. Vou dizer para ele, converte isso aqui, CDBL, em double, antes de armazenar. Então, por mais que aqui esteja como texto, ele vai transformar isso num número. Ou ao contrário, aqui está número, né? Então, eu vou converter, ó, CSTR. Quero que converta num string. Quero que isso aqui vire um texto, não um número. Então, vamos ver se isso vai acontecer. Então, ó, converteu, aqui o dado. Ó, observe que o dado está sem aspas duplas. Está lá, um puro, sozinho. Quando eu venho aqui para a função de conversão, já aparecem as aspas duplas. Então, ele está convertendo o número num texto. E armazenou como um texto aqui para mim. Se eu vier aqui no meu array está lá. É um número, é um texto. Tá? 2 é um texto. 3 é um texto. E assim vai. Quando eu terminar aqui o processo, e vier para cá, vai vir aqui a variável cell. Tá? Então, deixa eu buscar ela aqui. Vamos procurar a propriedade value dela, para ver como é que tá. Ó, texto tá como string. Tá? Cadê o value? Só tem o 2 aqui, que também tá como string. Beleza. Então, vai verificar. Esse número, ou esse texto, né, existe. Observe que eu estou convertendo ele para um número inteiro. Então, ele vai encontrar? Não. Ele pulou para o else. Então, ele não encontrou. Por que ele não encontrou? Porque aqui eu pedi para converter para texto, aqui eu pedi para converter para número. Então, eu tenho que equalizar isso aqui. Eu quero, na verdade, que seja um número. Esse é um número tudo. Aqui e aqui é a mesma coisa. Uma forma de eu garantir que tanto a entrada quanto a verificação vão estar equalizadas é usando essa função de conversão quando eu estou coletando os dados, que foi esse caso aqui, e quando eu estou fazendo a minha verificação também. Então, nesse caso aqui, vai funcionar direitinho. Vou dar um F5, voltar para cá. Ó, encontrado. Note que aqui está tudo como um número. Aqui eu tenho texto, número, o restante é número. Um dos textos, o restante é número. Mesmo assim, ele encontrou. Por quê? Ele está pegando tudo isso aqui, está convertendo no texto,
para depois ele fazer a verificação. Entendi. Entendi. Então, é assim que você vai equalizar, normalizar os seus dados aí para que você não tenha esse tipo de problema. Vão usar as funções de conversão, vão evitar que aconteça esse tipo de coisa. Pô, mas eu tenho um, aqui é um também, ele não está achando. Porque, estão me vendo aí? Bati aqui, apareceu uma janela nova, eu pensei que eu tinha fechado. Na verdade, assim, isso aí até foi bem interessante, porque essa parte eu não tinha me dado de conta que poderia dar esse problema. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho um relatório aqui, eu tenho um relatório X, e aí o cliente me passa outro relatório, só que no momento que ele vai me passar lá, eu não sei se vai vir números, se vai vir texto, se vai vir conversão, se vai vir exatamente no meu relatório, entendeu? E aí, isso aí seria interessante, porque aí já vai fazer a conversão direto ali, entendeu? Você vai converter tudo para texto e acabou, você não vai ter esse problema. Sim, aí para mim seria bem interessante, uma coisa bem interessante que eu não sabia, sim. Agora já deu uma melhorada. Show. Consegui te ajudar? Sim. Tem mais alguma dúvida? Nessa parte, eu acho que não. Nessa parte, eu acho que não. A única coisa que eu queria saber, assim, porque eu já estou ali no processo de fazer ali o código, tá? Mas eu acho que eu não sei se é possível, tá? Por exemplo, assim, ó, eu tenho um caso de um cliente que ele tem os XML, os arquivos XML, tá? E ele me deu uma lista enorme de XML para eu. E aí ele me deu o XML, só o XML, não me deu a nota física nem nada. E aí ele quer que eu cruze a informação do meu relatório, olhar as notas que estão naquele diretório, que até eu salvei aqui no diretório X, ali os XMLs, tá? E aí eu não sei se é possível de fazer esse tipo de cruzamento. Por exemplo, eu tenho uma relação de notas X no meu sistema. E aí eu vou lá e acesso aquela diretório ali, aquela pasta, que está toda, que é as notas, e aí ele faz esse cruzamento, ó. Tá aqui o XML, tá aqui. Ó, esse XML não está aqui, mas está no meu relatório, entendeu? Então, isso aí eu não sei se dá para fazer, porque aí eu vou pegar diretamente do XML. Dá. O que você vai precisar nesse caso? Você vai precisar pelo menos da chave de acesso da nota fiscal, ou, se você não tiver a chave de acesso, sugiro que você tenha pelo menos CNPJ do emitente, série, modelo, série e número da nota. Com essas 4 informações, dá pra gente criar uma chave de acesso e aí entrar nessa pasta, abrir o XML e verificar se essas informações existem lá dentro. Se existir, você confirma, ó, que eu tenho XML. Se não, cara, eu não tenho XML. Tá, mas, por exemplo, eu tenho o número da nota. Sim. Tenho o número da nota. Tá? Okay. E aí eu tenho o arquivo XML. Massa. Ele não tem como, por exemplo, rastrear dentro do arquivo ali? Tem. E me puxar o resultado? Tem. Só que o que eu estou te dizendo? Se você pegar só o número da nota fiscal, é uma informação fraca. Entendi. O número da nota fiscal, eu posso ter, por exemplo, eu tenho clientes aqui que trabalham com NFCE. Sim. Com fiscal, né? Sim. E aí, o que acontece? Ele tem 3, 4 séries de nota. Tá, entendi. Só o número, eu posso dizer que tem uma nota que não tem, porque ele pegou de uma série diferente. Então, pelo menos a chave de acesso, para ter certeza, Sim. ou, na pior das hipóteses, CNPJ, modelo, série, número da nota. Tá, e teria... Tá, entendi. Então, por exemplo, pegava, vamos dizer, as informações básicas ali, por exemplo, a data,
o nome do emitente ali, do destinatário, ou né, a série. E essas informações que eu te falei são suficientes. Se você quiser saber só se a nota existe ou não, isso é suficiente. Chave de acesso já resolve. Se não tiver chave de acesso, CNPJ do emitente da nota, modelo, série e número da nota. Sim. E tem alguma live que eu possa começar o projeto? Bom, basicamente, o que é que você vai fazer ali? Eu fiz uma live ontem, cara, com o Rafael Alves. Vai demorar umas 2 ou 3 semanas ainda para sair. Entendi. Mas, vasculhando, se não me engano, eu fiz e já está no ar. Uma que eu ensino como é que você acessa a pasta para extrair informações. Se não me engano, já tem isso no YouTube. Eu vou dar uma pesquisada. Se eu achar, eu já te mando. Se não, não tem problema. Você inicia, faz o DMI, marca uma mentoria, ou vem aqui no plantão e a gente desenvolve o negócio. Não tem problema. Entendi. Beleza, meu? Certo, então. Ali, então, gratidão. Bom jogo para você aí. Tomara que o Inter ganhe. Pois é. Tá bom. Valeu, então. Valeu, tchau, tchau. Tchau.